Olá, seja bem-vindo ao canal da professora Renata. E aqui a gente vai conversar sobre como montar uma rotina bacana para os seus estudos, para você gostar de estudar, deixar de lado essa coisa de que o estudo é chato, é pesado. Vamos trabalhar ideias bem importantes para você montar uma boa rotina e ter um excelente desempenho nos seus estudos. Vem comigo. Eu sou a professora Renata Peluso e aqui no canal eu disponibilizo para você um conteúdo prático para aumentar o seu desempenho nos estudos. Deixe seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho. Agora vem comigo que eu vou te ensinar a estudar do jeito certo. Então, o primeiro passo, gente, é gostar do processo. É gostar, aprender a gostar de estudar. Por quê? Porque estudar vai levar você até o seu objetivo. Então, a primeira mentalidade, a primeira ideia que a gente tem que tirar da cabeça é de que eu tenho uma fórmula mágica ali para estudar, eu tenho uma fórmula mágica para dar resultado estudando menos. A gente não quer estudar menos, a gente quer aprender mais. E o aprender mais vai precisar de uma rotina. A gente comete muitos erros nessa rotina, e um dos maiores deles é achar que a gente vai ter que estudar muito e o tempo todo. Então a pessoa não deixa um respiro, todo o tempo livre ela coloca ali para estudar, quer estudar 8, 10, né? Às vezes a pessoa está estudando para um vestibular, para um concurso, quer estudar 10 horas por dia, e quando não está estudando, está de consciência pesada. Não funciona assim. Ter uma rotina de estudos não é estudar o tempo todo que você tiver teoricamente livre, é estudar o necessário para aprender e que você consiga sustentar dentro de um ritmo. A gente nunca aconselha a estudar aí mais de 6, 7 horas por dia, mesmo que você tenha o dia inteiro só para isso. Por quê? Porque não rende mais. Chega um determinado momento, a gente não consegue mais absorver informação. Ah, Renata, mas então eu vou fazer o quê? Eu vou ficar à toa? Não, você vai fazer contrarritmo, você vai para o lazer, você vai fazer exercícios, né? Você vai conversar com os amigos, você vai fazer outras coisas que vão ajudar você a estar bem mentalmente para poder fazer um bom estudo. Então você vai imaginar quanto tempo eu posso estudar e quanto tempo eu consigo estudar com qualidade para montar uma rotina sustentável. Se você tem pouco tempo, essa rotina de tempo de estudo, ela é fundamental para que você não tenha que sair compensando no final de semana, né? Ah, não, eu não consegui aqui, no final de semana eu compenso, final de semana eu compenso. O que acontece? No final de semana a gente está cansado, não compensa absolutamente nada, e quando compensa é com um peso muito grande, tá bom? Então não faça isso, não pense em muito, pense em algo sustentável no tempo. Quantas horas eu consigo estudar por dia? Ou eu ainda prefiro, quantas horas eu consigo estudar na semana de forma continuada e sustentável? Que eu consiga estudar durante meses a fio, o ano inteiro, o semestre todo, né? Eu consiga sustentar essa rotina de estudos sem me exaurir, né? Sem ficar totalmente cansado. E para encontrar esse ponto, eu sugiro que você não se compare com outras pessoas. Não só nisso, mas nisso principalmente, porque é muito comum a pessoa ficar olhando e falar assim: nossa, o fulano vai fazer a mesma prova do que eu, ele estuda muito mais do que eu tenho que estudar mais, por quê? Porque ele estuda, eu tenho que estudar mais. Não funciona assim, tá? Não funciona assim porque, se você se compara com outro, o outro tem a realidade dele, ele tem a forma de pensar dele, ele tem as condições físicas, mentais, enfim, ele tem as coisas dele e você tem as suas. Você tem que se preocupar em como as suas trabalham, certo? E dentro da sua realidade você vai procurar o melhor formato para ter um bom desempenho. Então nunca se compare, estou estudando mais do que o fulano, estou estudando menos que o fulano. O fulano tirou mais nota, tirou menos nota. A colocação do Beltrano, do Ciclano. Isso não vai fazer bem para ninguém, principalmente para você. Então, como é que você vai montar a sua rotina? Pensando em você e comparando você com você mesmo. Ou seja, qual é a rotina que eu consigo sustentar? E não, eu devia estar sustentando a rotina que o outro faz. Eu devia estar estudando as mesmas horas que o outro estuda. Não, não. Não se compare, tá bom? Monte de acordo com a sua realidade, com a sua vida, com a sua rotina. E monte um calendário, né? Monte as horas possíveis e factíveis de estudo, ok?
E aí você vai estudar todo dia, e aí a pessoa começa: "Ah, meu Deus, mas aí fica muito chato, todo dia eu sento, é a mesma coisa e tal". Não acontece se você estiver estudando do jeito certo. Sabe quando que isso daí fica chato e fica maçante? Quando a gente está estudando de forma mecânica. Quando a gente está sem consciência, quando a gente não está prestando atenção no que está fazendo, dá essa noção de peso, né? Fica uma coisa chata. Mas por quê? Porque eu não estou prestando atenção, eu não estou rendendo, eu não estou usando as técnicas, eu estou sendo mecânico. E uma coisa que não funciona com o estudo, gente, é mecanicidade. Porque estudo, aprendizado, é absorver conhecimento, tornar o conhecimento seu, é ter consciência. Então, não tem como você ter um bom estudo se você não está presente, se você está fazendo isso de forma mecânica. Vai ser muito ruim. Então, qual é a mentalidade para quebrar essa mecanicidade? É você todo dia tentar fazer um pouquinho melhor do que o que você fez ontem. Ah, ontem eu fiz tanto tempo de teoria e tanto de revisão. Ah, eu acho que dá para fazer um pouquinho mais de revisão aqui, quando eu li desse daqui, eu fiz essas perguntas, não funcionou muito bem, amanhã eu vou tentar tal coisa. E aí você evoca o conhecimento, começa a perceber que está assimilando, que está aprendendo. Isso tudo, esse esmero, sabe? Essa coisa de estar sempre fazendo um pouquinho melhor, ela tira a mecanicidade e torna a rotina mais leve. Isso serve não só para os estudos, mas para tudo. Imagina que você é como um pianista, né, o que que o pianista faz? Você já viu qualquer musicista, eu sou vizinha de um cara que toca trompete, graças a Deus ele toca bem o trompete, mas ele toca às vezes a mesma música o dia inteiro. E às vezes ele toca o mesmo trecho de música por horas a fio, é um trecho gente, eu já estou cantando o negócio, eu já estou tocando, crente que estou sabendo. E por que que ele repete? Por que que ele repete? Porque ele faz igual? Na cabeça dele, na percepção dele, ele está melhorando. Cada vez que ele toca um pouquinho, que ele tenta de novo, ele vai fazer um pouco melhor, ele vai dar um tom melhor naquela nota, ele vai ter um ritmo melhor, enfim, ele percebe que ele está melhorando. Por isso que ele consegue repetir tantas vezes, sem ficar chateado. Por quê? Porque ele vê que está tocando melhor, que a música está saindo mais bonita. Se a gente traz isso para os estudos, eu vou repetir o meu estudo, mas fazer ele cada vez melhor um pouquinho, me dedicar um pouco mais, fazer mais um exercício de atenção, aprender algo a mais, perceber que eu estou aprendendo mais e melhor, perceber que o meu estudo está dando os resultados que eu preciso para o meu objetivo. Isso tudo vai fazendo com que a gente saia da rotina mecânica e entre numa rotina de crescimento, porque é isso que o estudo tem que fazer a gente crescer, ok? E por que que a nossa rotina ela tem que ser adaptada, tem que ser realista e não precisa ser desesperada e enlouquecida? Porque a gente quer aprender, a gente não quer só estudar. Percebe a diferença? Eu não quero ficar estudando, eu quero ficar aprendendo. Às vezes eu posso estudar 8 horas e aprender muito pouco. E o outro que está mais concentrado, conseguiu fazer uma rotina sustentável, ele estuda menos e absorve mais, porque está dentro da realidade dele. É essa rotina que você vai ter que descobrir dentro do seu cotidiano, dentro do seu dia a dia, ok? Então, não é uma questão de estudar o tempo todo, é uma questão de estudar o necessário e da forma correta, e melhorando a cada dia para que você não caia na mecanicidade e no peso da rotina, para te ajudar a gostar de estudar, a ter uma rotina para você gostar de estudar, tá bom? E para isso funcionar, você precisa estar numa disposição correta. Tem uma frase de um romano, né, antigo chamado Terêncio, que ele fala assim: até as coisas mais fáceis se tornam difíceis se feitas de má vontade. Então, não vai estudar de má vontade. Você tem que estar bacana, você tem que estar satisfeito, você tem que estar feliz que você vai estudar. Gente, é isso mesmo. Aí você fala: ah, Renata, agora eu lembrei da minha época de concurseira. Ah, Renata, mas estudar AFO feliz? É sim, é estudar AFO feliz. Sabe por quê? AFO, Administração Financeira e Orçamentária. Gente, pense numa matéria, pense. AFO é a melhor matéria do mundo. Por quê? Porque ela vai cair na prova que eu vou fazer e eu preciso aprender. Então eu vou de peito aberto, eu vou feliz, eu vou bem disposta. Por quê? Porque aquele estudo é necessário para mim.
E como ele é necessário, eu vou fazer ele bem, vou fazer direito. Então, não estude de má vontade. Não tenha birra com matéria, não tenha birra com professor. A única pessoa que se prejudica é você, ok? Tenha uma postura positiva para que você absorva mais. Mesmo nas matérias que eu não gosto, mesmo numa matéria que você não gosta. Sabe por quê? Você tem que pensar assim, eu gosto dessa matéria porque eu preciso aprender. A gente sempre aprende mais, a gente entende melhor, a gente fica mais inteligente quando a gente está aberto ao conhecimento, quando a gente gosta. Então, aprender a gostar de estudar as matérias, porque elas são necessárias, ok? E se você vai de má vontade, o seu cérebro já decodifica que aquele negócio não precisa ficar guardado. Ele é danado, bichinho. Você vai de má vontade, é muito mais difícil você absorver o conhecimento, tá bom? Muito cuidado com isso. E o outro, a gente precisa ter disposição para o estudo também fisicamente. Não adianta uma rotina exaurida ali que vai acabar com as suas energias, né? E em uma semana, duas, você já está parecendo mais um zumbi do que um estudante. Nosso objetivo não é esse. Então, o que você vai colocar na sua rotina? Gente, exercício físico. Ai, não acredito. Ponha exercício na sua rotina. Você não queria ficar estudando 10 horas a fio? Pois estude menos e vá fazer exercício. Vá passear com o cachorro, vá para uma academia. Por quê? Porque o exercício vai ajudar você fisicamente, né? Dispara uma série de hormônios aí necessários para que a gente esteja disposto no momento de estudos. Então, não fique com essa rotina maçante por ser sedentário, tira isso. Uma outra coisa que você não vai fazer na sua rotina, né, que eu quero que você tenha uma rotina para gostar de estudar, é tirar a hora de sono. Nada de virar a noite estudando. Gente, virar a noite estudando não é glória, certo? Não é porque a gente é esforçado, é porque a gente está fazendo alguma coisa errada. Tirar horas de sono prejudica o nosso aprendizado de uma maneira assim catastrófica. É catastrófico. Aí a pessoa deixa para estudar de véspera, vamos supor, numa prova de faculdade, a gente está trabalhando só com memória de curto prazo. Na hora que você entregar ali, você entregou a prova, você esqueceu o conteúdo. Não adianta virar à noite, tá? Porque a gente faz prova, mas não aprende. E a gente, como eu falei, não quer estudar, a gente quer aprender. Então, para aprender, a gente precisa estar bem disposto. E isso significa necessariamente uma noite bem dormida. Vê se você está dormindo bem. Não só tirar, não tire horas de sono, mas tenha um sono de melhor qualidade que você puder. E na quantidade necessária. Nem muito, nem pouco, né? É o necessário, ok? E aí a gente precisa, então, dessa persistência e desse foco, né? Para a gente conseguir sustentar uma rotina, a gente tem que se ver capaz de sustentar aquilo que a gente está se propondo. E isso exige da gente um compromisso, por mais que seja difícil para você hoje, né? Você fala, mas eu não consigo montar a rotina e tal, vai ser muito difícil. Pensa sempre que as coisas difíceis, elas são muito válidas, elas são muito boas, são boas de serem superadas e aprendidas, porque é no difícil que a gente aprende, que a gente cresce. Ah, por que é difícil montar uma rotina? Porque eu ainda não sei, eu preciso aprender. Eu sei que do jeito que eu faço hoje não está dando certo. Então eu vou agora tentar uma rotina sustentável, com número de horas que seja algo para longo prazo. E não vou tentar fazer do jeito que eu faço agora, porque do jeito que eu faço agora pode até estar fácil, mas não está dando resultado. Então eu preciso fazer algo que pode parecer difícil, mas que é necessário. E as coisas só são difíceis enquanto a gente não sabe fazer. Depois que você aprende a fazer, elas se tornam fáceis, né? Andar era difícil, aí a gente ficou fortinho, aprendeu a andar, ficou fácil. A gente não sabia ler e escrever, a gente foi lá, superou, se tornou fácil. Todas as coisas que a gente aprendeu eram difíceis no início, e depois que a gente aprende, elas ficam fáceis. E montar a sua rotina vai funcionar assim também. Montar a sua rotina pode parecer difícil agora, mas você monta a sua rotina, testa durante uma semana, vê o que deu certo, o que deu errado, ajusta. Na próxima semana, você avalia de novo a sua rotina, o seu planejamento, ajusta.
até chegar num momento em que você vai ter toda a sua o conhecimento da sua rotina. E ela vai se tornar algo factível. Montar uma boa rotina de estudo também é se conhecer, conhecer seus ritmos, saber qual é a melhor hora que você rende, dentro das horas que você tem disponível, encontrar horários que sejam, onde você rende e onde é possível estudar de forma continuada. Não acho que montar a rotina é uma coisa que você vai botar no papel e vai ficar lá. Não, você não vai botar no papel, a rotina é aquilo que você consegue vivenciar. Então, a sua rotina de estudos, ela vai ser uma rotina para você vivenciar o estudo e aprender cada vez mais, né. E você organizando, fazendo essa organização básica, você sempre quando sentar para estudar vai saber o que que você tem que fazer. Dá uma olhadinha no vídeo aqui, a gente tem um vídeo de ciclo de estudos. Pega esse ciclo de estudos e monta, organiza o seu material em cima dele, para a partir de hoje, sempre que você sentar para estudar, você saber exatamente o que você precisa fazer, tá bom? Vou deixar o cardzinho aqui, dá uma olhada, porque o vídeo vale muito a pena, é uma técnica simples, e que é muito mais flexível, que vai ajudar você a estudar de uma forma muito mais leve do que um cronograma fechadão, ok? Então, gente, essas eram as dicas, as considerações que eu queria dar para você, espero que ajude, coloca aqui nos comentários o que que você achou, quais as dúvidas que você tem, para a gente também poder fazer mais vídeos aqui para o canal, voltado para a sua necessidade. E monte a sua rotina, e aprenda, tenha gosto em estudar, porque não há nada melhor para o ser humano do que aprender. Gente, entender as coisas, entender a vida, entender as leis da natureza, entender como funciona aquela área de conhecimento, é fabuloso. O ser humano nasceu para aprender, para crescer. E eu tenho certeza que com uma rotina adequada de estudos, você também vai ter essa experiência. Uma rotina para gostar de estudar.